Olá a todos, o meu nome é Gonçalo Concha e sejam bem-vindos ao meu primeiro segmento desta nova parceria que terei com o Zuga Podcast e da qual espero poder contribuir com reflexões na área da história, relações internacionais e política internacional. Quero desde já agradecer ao Rodrigo Nogueira por ter estabelecido um primeiro contacto bastante acolhedor e motivador para abraçar este projeto. A toda a equipa do Zuga Podcast e, claro, ao meu grande amigo José Pedro Simões por acreditar nas minhas competências e qualidades e me propor a embarcar neste desafio. Como já devem ter percebido pelo título do episódio, hoje vamos falar do Estado Novo e, em particular, abordar uma acusação feita ao então Presidente do Conselho, professor Oliveira Salazar, relativamente ao Império Ultramarino e, mais ainda, à Guerra do Ultramar. Apesar de ter já passado mais de uma semana das comemorações do golpe de Estado do 25 de Abril, achei por bem trazer este tema muito devido ao facto de ser polarizante, o que me motiva ainda mais, ser alvo da cultura de cancelamento que inunda a sociedade portuguesa, e mais precisamente o meio universitário nacional, e por fim estar envolto em mitos que penso serem importantes desconstruir. Venham daí. Como sabemos, a Segunda Guerra Mundial começou devido à ambição expansionista do nacionalsocialismo alemão, com a invasão da Polónia a 1 de setembro de 1939, ou de acordo com a perspectiva asiática, a 7 de julho de 1937, com a invasão nipónica da República da China. Já anteriormente, tanto o Império do Japão, a Itália fascista e a Alemanha nazi se tinham expandido para fora das suas fronteiras clássicas dos seus Estados. Estes momentos são, pura e simplesmente, o culminar da chamada economia de guerra. Os Estados fascistas assentam na ideia de expansão e domínio sobre povos que consideram ser inferiores. Os Untermenschen, como eram chamados pelos nazis, ora sob o plano do Lebensraum, ora na criação da esfera de cooperação asiática, no caso japonês. Essencialmente, a expansão fascista assentava numa ideia de supremacia racial. No caso português, não se verificou a intenção de expandir as fronteiras portuguesas para além do que era por direito de Portugal. Pode dizer-se, não invadiu a Espanha ou expandiu o Império Ultramarino porque não tinha capacidade. Mas não seria correto. Se tivesse ambições imperiais, Portugal poderia ter avançado com a ocupação de regiões fronteiriças espanholas, por exemplo, aproveitando a convulsão da Guerra Civil, ou a expansão das províncias ultramarinas para outros territórios circundantes. Tal não aconteceu porque não era essa a essência do regime. A prioridade era manter o Império Ultramarino, porque para Salazar, Portugal sem províncias ultramarinas estaria à mercê de uma Espanha dominada por forças com alguns impulsos unionistas que poderiam procurar a integração de Portugal no poder de Madrid. Portugal, enquanto potência colonial, teria sobretudo o apoio de outras potências coloniais, nomeadamente a desde sempre aliada Grã-Bretanha, que não simpatizava lá muito com o governo de Franco, diga-se de passagem, ao ponto de ser o governo português o responsável por uma certa aceitação inglesa da legitimidade do governo franquista. Um dos mitos que mais se propagam sobre o período do Estado Novo é o da questão ultramarina. Não há dúvida que o regime usou o Império Ultramarino para propaganda interna, e em certos casos para justificar a sua própria existência, como no caso da Guerra do Ultramar, mas está envolto em mitos que penso ser importante desmascararmos. Começamos com a tradicional acusação que fazem Salazar. A Guerra do Ultramar foi resultado da obstinação pessoal de Salazar, já que as potências coloniais europeias se tinham descolonizado pacificamente. Isto é falso. Convém, por isso, perceber que Estados detinham impérios coloniais até 1939 e no pós-Segunda Guerra Mundial. A 1 de setembro de 1939, data da invasão germânica da Polónia, 8 países tinham impérios coloniais próprios: Portugal, Espanha, França, Reino Unido, Bélgica, Países Baixos, Itália e Japão. 4 destes eram governados por regimes ditatoriais e os restantes 4 eram Estados democráticos. Já a 2 de setembro de 1945, a quando da rendição formal do Império do Japão, a Itália e este último perderam os seus impérios, ficando a Europa Ocidental com domínio ultramarino exclusivo. Dos 6 países que mantiveram os seus impérios coloniais no pós-1945, apenas dois não se envolveram em guerras contra grupos independentistas ou separatistas nas suas colónias: a Bélgica e a Espanha. Portugal, Estado autoritário à época, viu-se envolvido, tal como as democracias ocidentais da França, Reino Unido e Países Baixos, em guerras ultramarinas para a manutenção das suas províncias. Vejamos então caso a caso. Após a derrota da Alemanha nazi, a França recuperou a sua independência e, por conseguinte, a autoridade sobre o seu império colonial. À época, o império colonial francês estendia-se da África Ocidental à Indochina,
sendo nesta última que começou o fim do Império Francês. Depois de 5 anos sob a ocupação nipónica, o território da Indochina francesa, que hoje compreende os estados de Vietnã, Laos e Camboja, sublevou-se contra o regime de Paris, na forma de guerrilhas comunistas sob a égide do revolucionário Ho Chi Minh, que agora enfrentava o poder colonial após anos de combate e esconderijo das forças japonesas, que, convenhamos, exerciam outro tipo de violência sobre os territórios ultramarinos europeus que a França não exercia naquele território. Em 1946, inicia-se a Primeira Guerra da Indochina, que opôs as forças comunistas de Ho Chi Minh, sediadas no norte do Vietnã e apoiadas pela União Soviética e a República Popular da China, às forças imperiais francesas, apoiadas pelos Estados Unidos. Aqui se pode encontrar uma diferença com o ultramar português, pois ao contrário de Portugal, que apenas contou com o apoio da Espanha, Rodésia, África do Sul, Nyasaland e Israel, enfrentando ambas as superpotências, no caso francês, os Estados Unidos apoiaram a luta de Paris na contenção do comunismo e na manutenção do Império. 8 anos depois, e com a humilhação em Dien Bien Phu, a França retira da Indochina, enquanto começavam os combates no outro ponto do Império, na chamada Joia da Coroa do Império Francês, a Argélia, cuja guerra de independência durou, tal como no caso indochinês, 8 anos, terminando com a independência da colónia em 1962. A França, de 1945 a 62, era um regime democrático, alternando entre socialistas, centristas e o general de Gaulle no poder. Mas mesmo assim, combateu para preservar o seu império colonial. Mas se não bastar este exemplo, vejamos outro. O caso holandês. Os Países Baixos, conhecidos pelo período de hegemonia mundial do nome Pax Hollândica, no século XVII, tinham um império colonial que se estendia do Caribe ao Sudeste Asiático, onde se encontrava a sua joia da coroa, as Índias Orientais Holandesas, que hoje são a Indonésia. A Guerra Colonial Holandesa, ou Guerra da Independência da Indonésia, depende da perspectiva, claro, constituiu mais um exemplo de um conflito entre um Estado colonial e movimentos independentistas. 1949, ou melhor, de 1945, assim aqui, a 1949, as forças de Amsterdão combateram milícias independentistas indonésias, lideradas pelo futuro ditador Sukarno, fervoroso anticomunista e executor de um dos maiores massacres do século XX, onde cerca de 1 milhão de comunistas foram executados de 1965 a 66. Contudo, a administração holandesa na região apenas se retirou em 1962, a quando da anexação por parte de Jacarta da Nova Guiné holandesa, pondo fim ao Império Colonial holandês. Aqui, tal como nos casos francês e português, um Estado colonial europeu procurou manter o poder sobre as suas posições ultramarinas, acabando por enverdar pelo conflito armado. Por fim, trago um exemplo talvez menos conhecido, o Reino Unido. Porquê é que eu digo menos conhecido? Porque estamos habituados a ver o Reino Unido como a potência colonial mais conhecida da história, mas ao mesmo tempo aquela na qual o seu processo de descolonização foi talvez considerado mais pacífico, e onde existiu uma aceitação consensual por parte de Londres do fim do Império, e que por isso não valeria a pena lutar por ele. Lamento informar, mas isto está errado. O Reino Unido combateu 4 guerras pela manutenção das suas posições ultramarinas. A emergência Malaia, a emergência cipriota, chamada Guerra dos Mau-Mau e a rebelião do Sheikh Bashir. O primeiro caso, a emergência Malaia, foi essencialmente uma guerra entre as autoridades imperiais britânicas e a guerrilha comunista da Malásia, cujas fileiras contavam na sua maioria com cidadãos etnicamente chineses, parte importante da população malaia. Este conflito, que durou 12 anos, de 1948, assim é que é, a 1960, resultou na vitória da Grã-Bretanha e na transição da colónia para a Federação Malaia, sob protetorado britânico até 1957. O segundo, a emergência cipriota, assemelha-se bastante ao caso malaio, mas neste caso as tropas britânicas enfrentaram uma milícia da direita nacionalista cipriota, desejosa de uma unificação entre Nicósia e Atenas, a EOK, Ethnic Organosis Kyprion Agoniston. O conflito terminou com a independência da ilha do Chipre, do poder de Atenas, e abriu o caminho para a partição da ilha em República do Chipre, apoiada pela Grécia, e a República do Chipre do Norte, apoiada pela Turquia, com o estabelecimento de forças de interposição da ONU entre os dois Estados, em resultado da invasão do Chipre pela Turquia em 1974. A insurgência dos Mau-Mau foi um conflito entre as autoridades coloniais britânicas e o Exército para a Liberdade da Terra Caniana, os chamados Mau-Mau, caracterizado como sendo violentos, selváticos e depravados,
pelos britânicos e, diga-se, pela comunidade internacional, estes independentistas quenianos lograram a sua independência em 1963. O Quênia foi das últimas possessões ultramarinas britânicas em África. Por fim, a rebelião do Sheikh Bashir, na Somalilândia britânica, combatida pelas tropas coloniais britânicas contra os torcionários Abre Jello, uma tribo da região. Este conflito, que se desenrolou ainda durante a Segunda Guerra Mundial, começou sensivelmente em julho de 1945, resultou numa vitória britânica e na manutenção do domínio colonial do território até 1960. Mas então, com todos estes exemplos, qual o porquê do caso português gerar tanta celeuma? Primeiro, porque estamos a falar de discussões tidas no próprio país. Segundo, e para mim o mais importante, devido ao facto de Portugal ser um Estado ditatorial à época, e os três exemplos que demonstrei se tratarem de democracias ocidentais europeias. É verdade que o regime se aproveitou das províncias ultramarinas para fazer valer o seu poder, mas também o fizeram os outros. O império colonial traz poder. Acredito que, se Portugal fosse uma democracia à época, talvez não estivéssemos a ter esta conversa. Para acabar com a questão colonial, está na hora de polarizar isto. Estou a assumir que isto ainda não está polarizado. A Guerra do Ultramar, à luz da década de 1960, foi justificada. Por que é que eu digo isto? A justificação do regime, e evidentemente do próprio Salazar, era de que se tratavam de rebeliões dentro de território português. As províncias ultramarinas estavam consagradas na própria Constituição de 1911, que institucionalizou a Primeira República, anterior à Segunda República ou Estado Novo. Isto permitiu ao regime considerar estes territórios como semelhantes ou até mesmo iguais às restantes províncias portuguesas, do Minho ao Algarve. Assim, se considerarmos as possessões ultramarinas como províncias integrantes do território português, então a Guerra do Ultramar não foi mais senão a defesa do território português de rebeliões e separatismos internos. Mais ainda, na década de 1960, só os Países Baixos não tinham um império ultramarino. Era algo normal. Era comum entre os Estados da Europa Ocidental, quer fossem democracias ou ditaduras. E pronto, ficamos por aqui. Obrigado por estarem desse lado a assistir a mais um episódio deste podcast. Aproveito para vos exortar a deixarem a vossa opinião nos comentários do vídeo, bem como qualquer sugestão de temas que gostassem de ver tratados neste espaço de reflexão e comentário. Não se esqueçam de deixar o vosso gosto, subscreverem e partilharem o canal e vemo-nos no próximo episódio. Até lá!